Hoje, vamos abordar uma situação intensa e em constante evolução no cenário internacional. Estamos falando das recentes operações das Forças de Defesa de Israel na faixa de Gaza, com destaque para as estratégias adotadas, as tensões na Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além das declarações cruciais do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A mediação do Catar no cessar-fogo entre o Hamas e Israel também é um ponto crucial que exploraremos. Sejam bem-vindos ao canal Alerta Militar. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel emitiram um alerta para uma grande ofensiva terrestre no norte e ao sul da faixa de Gaza. Muitos tanques de guerra e veículos blindados Marava foram avistados na estrada, que passa ao norte de Khan Yunis, com o objetivo de perseguir membros do terrorismo, incluindo seus comandantes e líderes. A distância entre esses dois pontos é de aproximadamente 2 quilômetros. Isso causou grande preocupação ao grupo terrorista Hamas. Como resultado, o Hamas tentou desviar a atenção de Israel, transferindo a atenção da faixa de Gaza para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde o Hamas está baseado. Em outras palavras, houve um aumento nas atividades terroristas em Jerusalém Oriental e áreas próximas da Cisjordânia. A coincidência entre a ofensiva terrestre dos tanques Marava do exército israelense em direção a Khan Yunis e o aumento das atividades terroristas na Cisjordânia e Jerusalém Oriental foi reveladora dessas estratégias traiçoeiras. No entanto, as IDF mantiveram o foco de suas tropas em Gaza e realocaram algumas de suas equipes de apoio de áreas próximas das fronteiras do sul do Líbano para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Essas duas cidades se tornaram alvo de campanhas difamatórias nas redes sociais. Os apoiadores do terrorismo, como são chamados, tentam atacar as forças israelenses. Então esses apoiadores do Hamas usam a tática de retirada. É aqui que o verdadeiro drama começa. Primeiro, os apoiadores do Hamas atacam os soldados israelenses e quando começam a fugir durante o contra-ataque da IDF, eles registram esses momentos em vídeo. Esses vídeos são compartilhados nas redes sociais sob o pretexto de que o exército israelense atacou apoiadores do Hamas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental sem motivo algum. No entanto, a realidade é bem diferente do que é mostrado nas redes sociais. Os militares de nenhum país usariam esse tipo de força sem motivo, então as forças israelenses têm suas razões. É por isso que as IDF têm constantemente como alvo os apoiadores do Hamas nesses locais. Eles se escondem atrás de ataques de incitação e afirmam que esses ataques são de fato não provocados. O exemplo mais recente disso foi a recente operação de ataque à meia-noite organizada pelas forças de Israel na cidade. As IDF invadiram os assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental simultaneamente ao amanhecer. Os apoiadores do Hamas foram surpreendidos pelas operações de prisão das IDF. Nas últimas 24 horas, pelo menos 40 apoiadores do Hamas foram presos em ataques militares israelenses na Cisjordânia. A maioria dos detidos presos foram na cidade de Belém, uma cidade na Cisjordânia, um território palestino localizado na costa leste do Mar Mediterrâneo, e Jenin, localizada na região norte da Cisjordânia. Além disso, 10 membros do Hamas da faixa de Gaza foram presos, incluindo um membro líder do grupo terrorista do Hamas. Nas últimas operações da IDF, o número de apoiadores do Hamas presos está subindo lentamente. No total, as IDF relataram a prisão de mais de 3.500 apoiadores do terrorismo na última operação de ataque. Antes do início da guerra em Gaza, o número de apoiadores do Hamas em prisões israelenses era estimado em cerca de 5.200. Enquanto isso, as operações de ataque ao amanhecer continuaram em ritmo acelerado na cidade de Jerusalém Oriental. No campo terrorista de Calandia, perto de Jerusalém Oriental, um membro do Hamas resistiu às forças israelenses e se recusou a se render. Após sua recusa, as forças da IDF o neutralizaram. Eles também tiveram que neutralizar outro apoiador do Hamas perto deste campo terrorista. Como resultado desta operação crítica, ambos os terroristas foram eliminados. Com esses dois terroristas, o número total de apoiadores do Hamas neutralizados pelas forças israelitas desde o início da guerra atingiu agora 260. Graças a estas operações, as IDF desferiram um duro golpe na ideologia terrorista que o Hamas procura espalhar na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O Hamas, com o apoio de grupos terroristas como o Jihad Islâmica, tem tentado criar uma atitude hostil em relação a Israel nestas áreas e levar a cabo atos extremistas. Mas com a recente intervenção da IDF,
acreditamos que a situação na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental está agora sob controle. Benjamin Netanyahu declarou que o controle de segurança do exército sobre a faixa de Gaza terá que continuar muito depois do fim da guerra contra o Hamas. As IDF entraram na segunda maior cidade de Gaza, Khan Yunis, numa tentativa de eliminar os líderes terroristas do Hamas no território. No momento das declarações de Netanyahu, as IDF continuavam suas operações de ataque na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O primeiro-ministro israelense falou num momento crítico sobre o que os soldados de seu exército deveriam fazer após o fim desta guerra. Além disso, Netanyahu afirmou que o esforço de guerra de seu país em Gaza é apoiado por esforços humanitários. Em resposta a uma pergunta sobre a potencial perda de influência contra o Hamas, se Israel permitir mais ajuda humanitária a Gaza, Netanyahu disse que mais ajuda humanitária será fornecida. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, também fez uma avaliação crítica sobre esta questão. Gallant enfatizou que Israel tem o direito de exigir certas coisas relacionadas à ajuda humanitária, incluindo permitir que a Cruz Vermelha visite os reféns israelitas que permanecem em Gaza, ou pelo menos permitir a transferência de alguns itens relevantes, como medicamentos. As autoridades dos Estados Unidos compartilharam detalhes importantes sobre quanto tempo esta guerra continuará e quando as IDF terminarão sua ofensiva terrestre no sul. As autoridades dos Estados Unidos acreditam que a atual fase da operação terrestre de Israel, visando o extremo sul da faixa de Gaza, durará até janeiro, e que as tropas israelenses provavelmente empregaram estratégias que visam estreitamente combatentes terroristas específicos. No entanto, uma série de altos funcionários do governo dos Estados Unidos afirmam que a Casa Branca está profundamente preocupada com o desenrolar das operações de Israel, à medida que a guerra entra neste novo terreno. A fonte desta preocupação era a possibilidade de a organização terrorista Hamas poder usar residentes como escudos humanos no sul da faixa, tal como aconteceu no norte. Esta tática traiçoeira tem sido praticada pelo Hamas desde o início da guerra. No entanto, as IDF continuam a trabalhar nesta questão. O Catar tem sido um mediador crucial no cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Dubai, Tamim Bin, líder do Catar, e o presidente israelense Isaac Herzog se encontraram para discutir a situação em Gaza e os esforços para restaurar a trégua. Este encontro histórico marcou a primeira vez que o emir do Catar foi fotografado com um oficial israelense. No entanto, a situação permanece incerta e o cessar-fogo pode ser violado novamente se o Hamas não cumprir os termos acordados. Portanto, Israel deve ser cauteloso ao negociar uma trégua baseada em uma crise de reféns. A situação em Gaza continua a ser um desafio para a comunidade internacional e requer uma solução duradoura para garantir a paz e a segurança na região. Obrigado por assistir. Não deixe de se inscrever no nosso canal Alerta Militar. Até breve com mais notícias.